o escritor Mário Rodrigues, a quem eu tenho a felicidade de chamar de amigo. Eu conheci Mário há mais de 20 anos. Eu acho que meados dos anos 90, eu acredito, ou pouco depois disso. Lembro de Mário numa reunião que ele foi no Grêmio Rubem van der Linden. Um grêmio literário que nós tínhamos aqui, onde um grupo de amigos se reunia para conversar sobre literatura, trocar suas impressões de leituras. Eu já frequentava esse grêmio há muito tempo, desde os anos 80. O Mário apareceu por lá nos anos 90, acho que perto do final dos anos 90. E duas coisas me chamaram a atenção no Mário. Ele me pareceu um jovem raivoso, em guerra contra o mundo. Mas aos 20 anos, fazendo faculdade e tentando se inserir no mercado de trabalho, um jovem como ele só poderia estar mesmo em guerra contra o mundo. Outra coisa que me chamou muito a atenção do Mário nessa época era a crítica literária que ele já produzia. E já produzia há muitos anos. Eu imagino que desde os 15, 16 anos ele escrevia esses textos. Ele tinha um monte desses textos guardados em pastas. Me parece que nenhum deles havia sido publicado nem nos jornais locais. Ele escrevia aquilo e guardava. Pouco depois eu teria acesso a esses textos. Acabamos publicando alguns muito tempo depois no fanzine de literatura, porque permaneciam atuais, permaneciam com propriedade, bem escritos, enfim. Textos de um escritor maduro. Então, isso me chamou muita atenção no Mário e desde aquele momento ele ganhou o meu respeito. Porque eu acho que no fundo, eu sempre gostei mais de leitores do que escritores. Às vezes acho até que o nosso país tem mais escritores do que leitores. E a gente precisa de leitores, né? Eu poderia dizer aqui um monte de coisas do Mário. Afinal de contas, eu tenho acompanhado o trabalho dele já faz muitos anos. Tenho a honra de dizer que fui editor de um dos livros dele, A Madrugada dos Anjos, quando ele se interessava mais por romances policiais. Então eu poderia dizer muito do Mário. Eu poderia dizer, por exemplo, que ele, a cada livro que escreve, se revela um escritor melhor. Ele é aquele escritor que consegue, de fato, escrever sempre um livro melhor do que aquele anteriormente publicado. E poderia dizer muito mais. Poderia dizer que ele é um jovem, que ele foi um jovem, continua sendo jovem, porque Mário ainda é muito jovem, muito exigente consigo mesmo, obcecado, tem um projeto de escritor e leva muito a sério. Eu me lembro uma vez que eu comentei com um amigo meu aqui de Garanhuns que Mário talvez fosse o único escritor por excelência que nós tínhamos, porque ele não era diletante. Ele era aquele escritor que, mesmo tão jovem, mesmo sem nenhum livro publicado ainda, e apenas sonhando com publicação, ele era aquele cara que se sentava todos os dias e escrevia. Mário tem uma grande produção. Ele tem muitos livros que ainda não foram publicados, que ainda estão aí para serem descobertos. Mas o Mário é exigente e todos os anos, a cada publicação que ele faz, ele se renova, ele melhora, ele amadurece. A prova disso foi em 2016, quando ele ganhou o Prêmio Sesc de Literatura com o livro Receita para se Fazer um Monstro, né? E o livro teve uma recepção tão boa que a editora Record acabou publicando depois A Cobrança, um livro que também teve uma crítica muito, muito, muito favorável, né? A partir desses livros, a gente nota que o Mário vem se interessando cada vez mais em tratar na sua literatura de questões contemporâneas, de questões do nosso tempo, né? As histórias que o Mário conta, os livros que ele escreve, estão em grande sintonia com os últimos acontecimentos do nosso país. Mas seria dizer pouco, dizer apenas isso, que o Mário é um escritor realista ou que o Mário é um escritor preocupado com as questões de seu tempo. Eu acho que todos os escritores, no final das contas, estão sim interessados pelas questões de seu tempo, né? Seria dizer pouco, porque o Mário também é um escritor, um romancista, interessado no romance, interessado na linguagem do romance, interessado em fazer uma literatura que seja ao mesmo tempo uma literatura que possa interessar ao leitor que está interessado numa boa história e ao leitor mais exigente que está interessado na literatura como forma, como linguagem, como arte, né? Mas hoje, nesse momento, nesse programa do Marcelo,
que é um programa voltado principalmente para os estudantes, eu gostaria de salientar um aspecto do Mário que eu acho absolutamente relevante, que é o amor aos livros, que é essa capacidade de logo cedo, logo muito jovem, ter se apaixonado pelos livros e ter se dedicado a eles, sendo capaz em pouco tempo de escrever crítica literária, análises de leitura muito excelentes, né? Textos que nos fazem perceber realmente o quanto Mário é maduro como escritor e o quanto ele sempre levou a sério o seu trabalho de escritor. Então, fica aí esse comentário dirigido principalmente aos jovens, Marcelo, que estão ouvindo o seu programa. Sigam o exemplo do Mário Rodrigues. Se apaixonem pelos livros. Um abraço a vocês todos. Um abraço, meu querido Mário. Até mais.